Como as telas influenciam no desenvolvimento de crianças e adolescentes? Na live de hoje a gente vai conversar com a psicóloga, doutora em educação, não é? Desiane Maria Araújo Lima. Vamos conversar um pouco mais sobre o quanto, né, que as telas, as tecnologias vão influenciar nesse desenvolvimento que tem sido tão demarcado por múltiplas influências. Gente, cheguem, fiquem à vontade, vamos conversar juntos, vamos aproveitar esse momento para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Olá, Alba, Maia, Lise, oi, Daisy, vou te chamar agora, tá? Que maravilha, dupla, né? Maravilhosa, exatamente. Olha que legal. E aí, convidei já para entrar, já convidei, tá? Estão ouvindo direitinho? Oi, oi! Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, que saudade, Daisy! Saudade demais, Que honra, que honra, que honra, que honra ter esse momento muito contigo. feliz, muito feliz Não é? por esse encontro. Muito feliz, Maravilha. que coisa Esse, boa. esse momento a gente vai. A proposta é realmente fazer de um momento, né, à vontade para discutir, para conversar, né, sobre esse assunto que é tão importante, tão significativo. E aí, gente, vou repetir mais uma vez o tema da live de hoje, né, para quem está chegando, né, como é que as telas influenciam no desenvolvimento de crianças e adolescentes, né? A convidada hoje do Encontro com a Ju é a Deisiane, né, que é uma psicóloga que tem uma trajetória maravilhosa como profissional, né? Professora universitária, psicóloga clínica, né? Proprietária, dona, organizadora, como é que se chama, Deise, em relação ao Vincular, que é um instituto maravilhoso, Diretora da clínica vincular, mas eu faço mas tudo isso aí que você fala. tudo, e mãe do lindo Dimitri, Verdade. não é não? Né? Me fiz de 10 meses, fofura. Uma coisa boa. Louca pra ver, abraçar e a gente marcar de Passa sair com os rápido, viu? meninos. É verdade, Muito. 2 meninos. Passa rapidinho, 10 meses no instante. Ai, Minha ai, amiga, uma honra, viu? Uma honra ter esse encontro aqui contigo, que é referência nessa discussão de pensar a psicologia, a infância. A gente só recebendo elogios maravilhosos. Adri, a Alba, olha aí, é a chefa amor. Que maravilha, que carinho, que dupla. Então, gente, a gente vai conversando e qualquer coisa, qualquer questionamento, pontuação, vocês podem ir escrevendo aqui embaixo que a gente vai conversando junto, né? Deis, né? Fala pra gente qual lugar, qual, né, o teu campo de habitação hoje, como é que você está se sentindo com o tema na vida como psicóloga, né? Fica à vontade. certo. Assim, Ju, pensando no tema, né? Eu penso muito no contexto que a gente está vivendo, né? O contexto de pandemia, né? Traz muito essa questão das telas, né? Muito presente na nossa realidade, muito presente nesse contexto, né? Do desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, eu fico pensando muito nisso, né? Nesse contexto que a gente está vivendo, mas assim, eu parto, né? De um olhar da clínica, né? Eu parto de um olhar da clínica, né? Essas crianças e adolescentes que eu vou trazer algumas perspectivas, né? Estão presentes a partir dos atendimentos, né? No processo clínico, né? E a partir também da própria vida, né? A própria vida, da própria existência, dos próprios contatos que a gente estabelece em outras realidades, né? Mas vem muito da clínica, né? Porque quando a gente fala dessa questão das redes sociais, das mídias, né, do uso de telas especificamente, né, e recorre a muitas questões, né, muitas questões aí, né, porque a gente traz, né, no tema da live do desenvolvimento, como isso acaba interferindo no desenvolvimento no sentido, né, de benefícios, no sentido de algumas dificuldades que essa criança e adolescente pode ter, né, e também, assim, como Exato. os pais podem lidar com isso, né? Como nós, como profissionais, podemos ajudar nessa orientação a esses pais, né? Então, são muitas questões que vêm quando falamos desse assunto, né?
E aí, trazendo essa questão inicial, né, da pandemia, muitas coisas mudaram. Eu acho que a questão do uso de telas na pandemia se intensificou muito, né? Eu estava pensando em alguns estudos referentes à Sociedade Brasileira de Pediatria, né? A SBP, ela fala sobre essa questão do uso de telas, traz orientações, né? Inclusive, eu compartilhei um pouco sobre isso, né, no meus stories hoje, que é essa questão, né, de 0 a 2 anos, né? Qual a orientação da SBP, né? Evitar o uso de telas, né? De 0 a 2 anos para os bebês, né? E aí eu fico pensando no contexto de pandemia, né? Que, assim, muitas vezes esse bebê, essa criança nasceu nesse contexto de pandemia, né? E não tem contato, às vezes, com avós, com pessoas da família que têm interesse, né? Em relação a isso. Então, sempre, eu acho que essa questão da avaliação, né? Essa questão da avaliação do uso de telas, a gente sempre tem que ver os riscos e benefícios, né? Sempre está faltando isso de encontrar um meio termo que seja interessante para a família, né? Porque, assim, por mais que para um bebê, né, as telas não sejam tão essenciais, mas ter um contato com a avó, com a avó, com algum familiar, a partir desse uso, no contexto que a gente está vivendo, traz muitos benefícios, tanto para o bebê como para a própria família. Então, nós vamos avaliando isso, nós vamos, né, percebendo essa realidade, né? Por exemplo, na minha realidade aqui, aí eu falo como mãe também, eu trago isso muito pro Dimitri, né? A tentativa é de 0 telas, né? A tentativa é isso, de 0 telas aí para esse bebê. Claro que ele já fez uma chamada de vídeo ali, já fez uma chamada de vídeo acolá, momentos pontuais, para se encontrar e para ficar próximo da família, né? Que está distante. Então a gente precisa lidar com esse tema com bom senso. Com bom senso. Né? Exatamente. E olha, a gente teve nesse contexto de pandemia aniversário, Natal, datas comemorativas, e o brasileiro ele é emocionalmente muito afetuoso, né? Do carnaval ao luto, né? Então são vivências emotivas vividas dentro de determinada comunidade, casa da família, os amigos, que aí, cadê, onde, né? E a tela ela utilizou-se aí, ela foi utilizada como alternativa de aproximação. Só que o interessante é que alguns teóricos, algumas pessoas, né, desenvolveram até a ideia de que não, a partir de agora acho que a gente vai potencializar as afetividades. Só que aí, quando a gente olha que a tecnologia ela tem chegado e ela não tem se instalado somente como uso saudável e positivo, né, e que é um campo de existência forte, extremamente intenso e revolucionário, que chegou para ficar, e já faz tempo, né? E que influencia de modo, né, contínuo, perpétuo, permanente a vida de qualquer pessoa. Nós somos psicólogas, e aí a gente percebe a sensibilidade do quanto que muitas relações estão, às vezes, subordinadas ao uso do aparelho. As crianças, né, os dados têm pontuado, têm apresentado que, embora a SBP, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né, no caso também até mesmo a norte-americana, várias instituições do mundo todo, 0 telas, a indicação é essa, né, de 0 a 2 anos não apresentar para uma criança, a gente tem visto dados que são extremamente assustadores, assim. Assustadores porque a gente precisa dar conta da realidade, né? Não é simplesmente dizer, olha gente, a gente não vai apresentar, né, a televisão nem um videogame, sendo que no dia a dia, né, a gente sabe que muitas famílias têm a televisão como lugar daquela criança ficar ali até mesmo para comer, né, para se comportar. No restaurante tem sido, né, gente, generalizado muitas vezes. Você olha as mesas ao redor e as crianças estão com seus tablets, com o celular. O restaurante é um lugar que a criança ela precisa estar ali sentada, né? Às vezes ela precisa ter uma interação mais ativa, porque senão ela... E aí, eu vou ficar fazendo o que aqui sentado? Né? E aí a tecnologia chega para acalmar. Então cria-se a ideia, né, de que muitas vezes a tecnologia é um lugar, as telas é um lugar de segurança, né? E aí como é que a gente desenvolve a atenção a isso?
porque essa segurança ela não é certeira, né? Pelo contrário, é muito, 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 muito arriscado entregar o universo da internet, né? Aplicativos, jogos de videogames, né? Enfim, qualquer programação, o uso permanente, né, para uma criança. É isso que você falou, é super significativo, né? Eu não sei, as pessoas que também estão nos ouvindo podem colocar aí nos comentários o que percebe sobre o uso de telas na infância, né? Trazer aí Uhum. reflexões de como é que isso afeta a vida de vocês também, né? Algumas questões também que vocês podem colocar, tá aí tecendo e construindo essa live junto com a gente, né? E aí, Ju, é isso que você fala é muito significativo, porque depende muito da realidade também naquela família. Então, a Deisiane, assim, eu não tenho rede de apoio, eu sou mãe, eu preciso cuidar dessa criança, desse bebê, e eu preciso tomar um banho. Então, eu deixo ali para poder tomar um banho, para poder. Né? Então, existem múltiplas questões quando a gente traz esse dado que você falou, realmente. Né? E a questão da alimentação, realmente, as telas, elas entram muito aí na mesa dessas famílias, né? Ela entra muito nesse contexto, para ser facilitador, né? Não sei quem aqui não já experienciou algo nesse sentido, né? De ver alguma mãe, algum pai tentando dar comida para a criança, para o bebê, e aí mostrar a tela como forma de... Pronto, a Nádia, inclusive, colocou ali, né? Meu sobrinho só se alimenta nas telas, né? E é muito nesse sentido, né? De que, assim, às vezes, para algumas famílias, é importante que aquela criança se alimente, e é a estratégia que encontrou para aquilo, dentro das suas possibilidades, dentro do seu contexto, né? E não cabe a gente julgar, mas cabe também a conversar, né? Não é para julgar que a gente está falando aqui, mas para conversar, né? Para ver outras questões em relação a isso, porque, assim, será que essa criança ela está realmente comendo? Ela está sabendo o que é que ela está comendo? Ela está entrando em contato com isso? Como é isso na família, né? Alguns casos que eu atendi, Ju, nesse sentido, era muito assim, a família estava tudo nas telas, né? Então, É, teria que ser um hábito, uma mudança estrutural da família para que aquela criança também entrasse nessa questão, porque precisava que todos se organizassem isso, né? exatamente, perfeito, né? Muitas vezes se acha que a criança, né, ela traz uma pontinha de iceberg como um sintoma, né? A criança não come, a criança, mas ela está dentro de uma conjuntura que envolve, né, pessoas adultas. E não é simplesmente a sensação ou, gente, a postura de culpar pessoas aqui, não é por aí, Uhum. né? Pelo contrário, mas é entender esse contexto, né? Ó, a Paty colocou, entendo as crianças hoje ocupam outro lugar na sociedade. Exatamente. E olha que significativo quando a gente olha para essa criança que recebe o celular, que alguém dá o celular para ela. Pode ser a mãe, pode ser o pai, o tio, a tia, a avó. Olha o que é que acontece. A partir do momento que você entrega a tela para uma criança, para ela comer, o quanto de informação atravessa esse contexto? Ela vai ficar vendo uma programação, vamos pensar um desenho infantil, e você vai estar fazendo com que ela venha ingerir comida e alimentos, né? Isso é tão sério, isso é tão grave, que é como se a criança estivesse numa relação de desconexão com o corpo, com a desconexão com a experiência do alimentar-se, a ponto de o que é que ela percebe que está acontecendo no próprio corpinho, né? Do tipo, às vezes a gente está ali discutindo com pessoas adultas, nossos corpos, nossas regras, autonomia do corpo, mas se a gente já está ali na infância, ensinando a criança a não perceber o que é que está acontecendo com ela, né? Isso a longo prazo pode ter alterações e influências gravíssimas nos processos de relação, desde a identidade corporal, né, até em relação à percepção, desenvolvimento de cognições, né, a inteligência, a atenção, o que é que ela está fazendo com o próprio corpo, né? O que é que o outro está fazendo no corpo para que ela perceba que talvez seja numa situação que não envolve autonomia, né? E às vezes a criança ela está dentro de uma rotina que quando a tela está nesse lugar e a criança só come com a tela, ela provavelmente tem maior possibilidade, probabilidade, eu estou falando de estatística, né, de vir realmente ter uma relação com os alimentos de forma muito dificultosa, né, que ela não tenha a liberação mais fluida do desejo, do apetite, do degustar. Quero comer alguma coisa, porque ela
foi cortada em seu contexto, né, essa ponte para usufruir da alimentação. Mesmo porque essa questão da introdução alimentar e desse contexto de alimentação é muito importante que a criança experimente os alimentos, que ela possa, né, ter uma grande variedade nesse sentido e que ela possa saber da sua sociedade, né, se ela está assistindo alguma coisa, né, que eu fico dizendo, às vezes ela está hipnotizada ali assistindo alguma coisa, né, está hipnotizada. E aí estão colocando a comida na boca, então ela mesmo está comendo, né? Mas sem essa percepção que você está trazendo é bem complicado, porque ela também não vai entender quando é que eu vou precisar parar, quando eu estou saciada, ela não vai ter consciência disso, porque ela está muito atrelada a outras questões, né? E avançando assim um pouquinho nessa questão da idade, depois, né, a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, vai falar que de 2 a 5 anos, a recomendação, a orientação é de 1 hora por dia, né? 1 hora por dia no uso de telas, né, para criança, para criança nessa idade, né? E aí eu fico até me questionando, né? Quem conhece crianças da cidade, será que isso realmente funciona, né? Será que isso tem crianças que ficam muito mais tempo do que isso, tem crianças, como é que se organiza essa realidade, né? Porque aí cabe também a família esse processo de orientação, né? Do que é realmente necessário para essa criança. Em termos de desenvolvimento aqui, eu quero trazer também que assim, as tecnologias, né? As telas, elas facilitam também a aprendizagem, né? Se a criança ela entra em contato com jogos educativos, facilita a aprendizagem, facilita porque ela está estudando e trabalhando na escola, né? Ela aprende novas palavras, ela pode aprender uma nova língua, né? A partir de jogos, né? De materiais interativos. Então facilita muito essa questão da aprendizagem. Mas, por outro lado, é bem o que tu está falando, né? Do que você está falando, Ju. Que é essa questão do excesso, do exagero, né? Que tem essa recomendação da SBP, mas cada família vai encontrar o que é interessante para si, né? Do que é fundamental aí para você, nesse sentido. E aí ver quando isso extrapola, né? Que essa criança deixa de querer ter contato social, presencialmente, né? Evita essas relações, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade na sua alimentação, na sua atenção, na sua concentração, na sua memória. Né? Então vai percebendo, a gente precisa estar percebendo essas questões, né? Perfeito, perfeito. Né? Você, assim como eu, né, ocupando esse lugar de psicólogas, psicólogas clínicas, né, que estão ali na academia como professoras, que são mães, essa história de ser mulher em múltiplas tarefas, né, desde nessa parceria que a gente se conhece, para quem não sabe, a gente tem mais de 10 anos aí, né, e assim, desse percurso de entender que muitas vezes, na correria do dia a dia, a família ela não tem essa parada de percepção, ela não consegue entender a gravidade da coisa, né? Nós mesmos dentro da nossa casa, como mulheres, mães, ficar atento ao desenvolvimento dos nossos filhos é diferente. A gente nunca vai ser psicólogo dos nossos filhos, jamais. É impossível isso acontecer, né? É antiético. E aí, vou trazer até a fala da Alma, né? Que muitos pais usam a tela para essa paralisia hipnótica na criança. O que é que se busca quando tem esse contexto, né, em que a tela, o smartphone, o celular, uma galinha pintadinha, né, vários outros vídeos assim, vários, a gente pode passar horas, né, porque realmente é um mercado de consumo muito intenso, né? O quanto que esse espaço, vamos falar de espaço, né, possibilita um contexto didático que a criança está ali totalmente passiva, né? Passiva diante do cenário em que ela está recebendo informações, mas o que é que ela está processando, o que é que ela está desenvolvendo na linguagem, né? O que é que ela está reproduzindo do que ela está entendendo. Ela está acumulando, ela pode aprender muita coisa com aquilo, mas quando ela vai colocar para fora, né? Aí às vezes a família, ou a sociedade, ou a escola acha estranho o comportamento, não reconhece o comportamento daquela criança. Por quê? Né? Porque muitas vezes a criança está ali na paralisia hipnótica, né? Eu falar assim que nem a Aba colocou, nessa passividade imensa, né? E que aí a criança, quando ela vem se colocar, se manifestar, é repreendida, é negativada, entra num contexto às vezes de violentações, não é?
em que essa criança cada vez mais também tem recebido diagnósticos, né, com hiperatividades, com déficits de atenção, que muitas vezes é típico de uma vivência da infância, a curiosidade, a agitação de, às vezes, descobrir o mundo. É mais fácil achar que a criança está adoecida. Mais fácil assim, vamos dar um entre aspas aqui, né? Porque se tem a expectativa que a infância ela já seja ali docilizada, comportada, né? Então, às vezes a família parabeniza a criança por ser comportada. O que é uma criança comportada? Né? O que é uma criança que vive a própria infância? A curiosidade da infância, né? A inquietação da criança, da infância. Isso. Juía, já atendi crianças que às vezes, né, ficavam com uso de telas sem supervisão de adulto, sem supervisão. Então passava às vezes a tarde em casa, com acesso à internet, com tablet, celular, computador, diversas possibilidades, e sem supervisão. Né? E quando me trazia para o ambiente terapêutico, às vezes eu ficava assustada com os conteúdos que ela acessava. Né? E aí cabia a mim falar com a família, acessar essa família, para dizer, não, essa criança ela não pode ter acesso a esses meios sem uma orientação. É muito importante essa questão do acompanhamento. Né? É muito importante essa questão do acompanhamento da família, né? Sobre o uso dessas telas. Porque, assim, é um mundo. A internet é um mundo, né? E muitas vezes essa criança, ela não está preparada emocionalmente, cognitivamente para isso, né? Então, ela pode, muitas vezes, como eu falei, né, acessar jogos educativos, mas ela também pode acessar formas de se machucar, né, acessar formas de incitar suicídio, né, ela pode acessar conteúdos sexuais, né, e também, assim, ela tá jogando, é um jogo infantil, mas às vezes tem pessoas, né, alguns adultos, que entram nesses jogos justamente para acessar crianças, né, para praticar atos de violência com essas crianças, né, e se passando por crianças ou não, né, então é um cuidado que essa família precisa ter. Exatamente. Né? De acordo com... Exatamente. Obrigada, Erika, te adoro. O que é que a gente tem então? Tem uma pesquisa do Tics Brasil, né? Para quem não conhece ou alguém precisar de algum dado, com certeza no meu feed tem falando sobre Tics Brasil, né? Para quem não sabe, significa Tecnologia de Informação e Comunicação. E aí tem vários grupos que já estão trabalhando, já estão pesquisando essas temáticas. Você tem ideia, a gente tem em torno de 23, 24 milhões, né, de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. 90% desse público usa telas, né? 17% dessas pessoas estão pesquisando na internet como emagrecer. E 10% delas questionando como se automachucar, se automutilar, e também como se suicidar. A gente vive um contexto, né, de que a internet ela rompe com aquela ideia de que antigamente as outras gerações viviam. Não converse com estranhos, meu filho, né? Não fale com pessoas que você não sabe quem são. A internet ela abre um campo que é aberto, né? Não tem fim, né? A Erika colocou assim, acho mesmo que devemos monitorar as crianças na internet. Na verdade, esse contexto todo, ele revela, né, uma imensa vulnerabilidade das famílias e da nossa sociedade de modo geral, e as maiores vítimas, né, são pessoas que estão ali, que aí, nesse caso, a gente está falando de crianças e adolescentes, mas pode ser qualquer pessoa em qualquer idade, né, como às vezes idosos que entregam senhas, como, enfim, né, que na confiança de que aquela pessoa que está do outro lado, a partir de uma estratégia de sedução, consegue chegar perto, consegue acessar a confiança, né, coloca o outro em uma situação de violência. E aí existem os perigos da internet que estão a qualquer momento, 24 horas disponíveis para qualquer pessoa. E isso, quando a gente traz em evidência, ainda às vezes pode ser assustador, mas isso acontece a todo tempo, a toda hora.
Porque muitas vezes a gente tem dados, por exemplo, em relação à, à violência de gênero, a violência doméstica, que mais aumentaram, né? Que mais aumentou no contexto da pandemia, em relação ao campo do universo digital, né? A gente ainda não tem dados assim tão atuais no Brasil. Mas a gente está falando de uma imensidão de agressões, uma imensidão de estratégias de cancelamento, né? De aniquilamento, de roubos de dados, que isso faz com que aquela tentativa, né, às vezes sutil, de uma geração de proteger a outra na internet, ela se esvai, não tem como, né? E aí, entregar o celular para uma criança ou para um adolescente. Vamos falar da série. Não sei se você chegou a ver a série que mais se tem visto no mundo atualmente, né? Que eu nem sei se a gente diz o nome, mas eu vou falar dessa série que mais tem sido vista no mundo, né? Em que ela tem uma classificação ali para 16 anos de idade e que grande população que tem assistido são crianças e adolescentes, né? Em que durante muito tempo ela foi, né, negada, não vamos liberar, e aí agora ela está nesse lugar de alta visibilidade, né, de estar dentro das casas, de estar dentro de assuntos dentro dentro da infância, dentro da escola, que traz aí uma mercantilização da vida de forma muito forte. Ei, ó, a Milena carinhosa, bicha linda, duas lindas e competentes. Olha aí a Fran, olha, duas Obrigada. lindas. Lindas, lindas. E aí, assim, quando a gente olha para isso, é apavorante. É, né? Eu tenho dito aqui na minha rede social, desde que. E essa ideia surgiu desde que eu vi cada vez mais crianças sendo assassinadas, aniquiladas, né? Teve uma semana no ano passado, no contexto da pandemia, que foi quase todo dia, durante uma semana eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí é colocar um pouquinho de água nesse incêndio todo, né? De trazer essa perspectiva de entender que esse lugar pode ser um lugar de muita violência, né? E que se não tiver o lugar do adulto, do cuidador, do educador, da família, da sociedade, da tribo, a gente vai chegar a um contexto muito sanguinário, né? E aquela ideia de pacificação da vida, das gerações, do respeito, da autonomia, elas estão ofuscadas, porque eu vou trazer um caso que eu atendi há alguns anos atrás, que era um adolescente de 16 anos. Ele fez um checklist, igual aquelas que a gente faz para a semana. Segunda isso, médico, fala isso, comprar fralda, não sei o quê, para aí, né? Ele tinha feito um checklist do tipo, Juliana, com 20 anos, eu tenho que ter um carro, eu tenho que estar na faculdade, eu tenho que estar namorando, eu tenho que ter tal renda, né? Eu tenho que ter isso. Era apropriação do consumo de forma muito forte, né? Isso não acontecer não faz sentido da vida, né? Eu não gosto de fazer discussões de caso clínico em live, porque, né, gatilha muita coisa. Mas só para falar o que é que acontece e mobiliza, não somente pessoas menos de 16 anos, mas qualquer pessoa que pode estar um tanto, né, mais sensível diante dessa própria vida, olhar isso pode ser apavorador. Olhar essa série, né, assistir uma propagação de uma brincadeira que você fica ali horas assistindo, né? Tá na primeira temporada, a segunda já foi liberada, né? O que é que se aprende? Porque a gente não aprende só ler e escrever, não. A gente aprende a toda hora e a todo momento, né? O que é que você aprende vendo isso na infância, na adolescência, né? Verdade, verdade. E aí eu fico pensando assim nessas questões, né? Essa apresentação dessa série, o se falar sobre essa série, né? O que instiga essa criança e esse adolescente também está assistindo, né? E assim, muitas vezes quando se diz o não, né? Não assista. Principalmente para o adolescente, né? Parece que gera mais interesse, né? É. Gera mais interesse. E aí até a recomendação, né? Entre o não assista que gera mais interesse, às vezes esse não gera mais interesse para esse adolescente, assista com seus pais, discuta com seus pais,
né? Se, assim, a única possibilidade que esse adolescente tem, então assista com seus pais, assista com pessoas de confiança, assista com pessoas que são significativas para você, são sua rede de apoio, né? Focando nessa questão. É, e, assim, avançando também nessa questão da infância, né? A SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, vai falar de 6 a 10 anos, 2 horas de tela por dia, né? Das recomendações. Né? Que aí, na minha fala, eu tenho trazido muito essa questão das orientações em relação a isso, as recomendações, né? Do que a gente pode estar fazendo. E do uso, no sentido de que, assim, muitas vezes essa criança e adolescente vão para as telas por ócio, né? Fico pensando nisso, ócio, tédio, uma família que está muito ocupada, que a gente compreende, entende, muitas famílias precisam trabalhar, às vezes não tem com quem deixar as crianças, não tem, né, uma rede de apoio fortalecida em relação a isso, né? E também, né, às vezes, mas também, por outro lado, às vezes estão ocupados também com seus próprios celulares, com seus próprios, né, se conectando, ou resolvendo talvez alguma coisa do trabalho, né, ou alguma outra questão. Mas que às vezes essa ocupação também é campo uso de telas. Essa também é a questão que eu gostaria de trazer nesse sentido, né? Então, e assim, eu entendo que essa questão do pode, né, ser para criança ou adolescente uma forma de preencher vazio, preencher a ausência de paz, preencher processo educativo, preencher desafios que a vida trazem, né? Por exemplo, colocou aqui, as crianças não sabem lidar com tédio, o adolescente também não, né? Adolescente não sabe, então vamos aqui ficar aqui olhando o Instagram, olhando, né, fazendo, jogando, ou então acessando aqui alguma outra questão, né? Então é muito interessante, muito legal isso acontecer, né? Então, assim, então é uma forma de entretenimento, é uma forma de se conectar com outras pessoas. Por outro lado, trazendo a questão do benefício do desenvolvimento, é interessante que a criança e adolescente esteja conectado de alguma forma, como você mencionou a partir desse estudo, não tem como a gente tirar, dizer, né? Não, não tem. Vamos. Até quando teve um problema aí no WhatsApp, né, em algumas redes sociais, a gente refletiu muito sobre isso. Como ficar sem esses recursos? Como ficar sem essas questões, né? Até para refletir. Mas assim, não tem como tirar hoje em dia essas questões. Mas assim, como usar de uma forma adequada, como usar de uma forma interessante, como fazer, né, com que essas crianças e adolescentes possam ter benefícios. Porque, assim, é uma forma de interação social. Ou seja, chegar na escola, chegar na escola e falar um pouco sobre aquela série que viu, sobre o jogo que jogou, a fase que está, de que forma está naquela fase. Então, é uma forma de interação também. Claro, com o uso que seja adequado para essa criança e adolescente, a partir da sua idade, que eu tenho trazido muito na minha fala, e a partir do seu desenvolvimento. E do que é adequado para aquela família, por exemplo, adolescente, que às vezes viram à noite. Né? Já atendi alguns adolescentes que traziam isso. Eu fico jogando a noite toda, meus pais não sabem, né? Que aí, ó, a gente está conversando no contexto da família. Meus pais não sabem que tá contando para ti, né? E a gente percebe como a relação terapêutica ela é interessante aí, né? Como há esse fortalecimento e essa relevância. E aí eu acordo, eu vou dormir às vezes 5 horas, 5 e meia da manhã, já acordo 6, 6 e meia, eu só dou um cochilo e assim, e já vou para a escola, né? Para poder meus pais não perceberem. Eu passei a noite toda jogando. Né? E aí eu fico pensando como é que é a atenção, como é a concentração, como é que é o desempenho, né, desse adolescente nesse contexto. Então, a recomendação é que não vire à noite, que não use telas, né, pelo menos assim uma hora antes de dormir, né, possa, quem sabe a família dessa criança ler uma história, estar junto ali, ou quem é a rede de apoio, né, tá ali contando uma história, né, ou fazendo um ritual de sono, ou se conectando também com esse adolescente da forma que é interessante para ele, né? Mas talvez seja importante isso, não se desconectar, né? Aprender a conectar, eu acho que isso também é muito significativo, aprender a conectar e perceber os benefícios disso, e perceber quando isso é possível e as orientações para isso, mas também aprender a se desconectar, né? Ter esse momento de desconexão também. Né? Perfeito, Deise, porque
Como é que a gente quer uma família, uma sociedade, né, que tenha mais coesão, né, menos violências, se muitas vezes não tem tolerâncias e o exercício, né, diário, a materialização dos comportamentos revelam justamente isso, né? É a intolerância no trânsito, é a intolerância em casa, é o abuso, é a violentação, né, o exercício das violências. Recentemente, lá na pós, a gente, junto com a Natália e o James, a gente escreveu um texto sobre infâncias, né? Então, a tecnologia ela é mais um contexto de vulnerabilidade, de violentação, né? Vai a pobreza, vai as questões de gênero, né? Se você não tem um celular na escola, né? Sua mãe não lhe deu um celular, isso uma criança de 7 anos, né? A gente tem visto quanto que isso também gera uma exclusão social, né? Porque você tem que ter. Mais uma vez aquela história do que tem que ter, como tem que consumir, como que tem que fazer as coisas, como essa ideia de padronização de comportamento, de regras, né? Gerando justamente essa ausência, né, de presença, essa desconexão social. Como é que então a gente propõe uma conexão positiva, né, tanto das relações sociais, dos vínculos, dos afetos, porque nenhuma relação, né, nenhuma que seja, né, ela vai ser simplesmente o mar e as flores, né? No fundo do mar tem areia, tem abismo, tem uma parte que ela vem ser inebriada, inclusive com seus mistérios e encantos, né? Mas a gente precisa entender a oscilação da vida em relação à construção e desconstruções dos fenômenos, né? Não é simplesmente, não tem isso, não faz isso desse jeito, é uma criança, é um adolescente que não viu essa série, então ela não faz parte do grupo, né? Isso vai gerar uma cadeia aí gritante, cada vez mais veloz, né, volátil, dessa, dessa desconexão mesmo, dessa tentativa de unir ideias e pensamentos, né? A Alba colocou, a ausência das pessoas significativas para as crianças e adolescentes é um grande sintoma que percebemos nessa conexão, né, ilimitada na internet. Estava estudando um pouco sobre isso, né, eu coloquei até no feed e no story essa semana, de que muitas vezes, como a própria Daisy já colocou aqui hoje à noite, né, que o uso intenso da tecnologia, às vezes é uma estratégia de fuga mesmo, dos vazios, né, e às vezes o adolescente, ele está dentro de uma situação que a família está inflamada, né, sofrida, adoecida, já há um distanciamento muito forte, né, a tecnologia dá a impressão, a tela, né, o videogame, o conversar com alguém todo dia ou de madrugada, em segredo, né, dá a sensação de companhia. Só que aí abre-se um buraco imenso em relação a isso, né? Porque desde assistir uma série até uma informação e um contato com alguém dentro da sua casa, né, que ela pode ser devastadora na vida de alguém, isso é urgente, isso é emergente. Como ser humano, como é que a gente pode agir em relação a isso, né? Como psicólogos, né? Verdade. E na fala da Alba me vê muito isso, né? A presença da família, necessidade dessa presença da família, né? Então, estar atento às necessidades dessa criança, às necessidades desse adolescente, ter o tempo junto, ter o tempo junto, né? Que não seja quantidade, mas seja qualidade, mas ter o tempo junto do que é possível para aquela família, né? Para fazer o que é interessante para eles, né? Ir para um parque, ir para uma praia, estar em casa e jogar, estar em casa e ter olho no olho e ter, né? Um momento de perguntar como é que você tá tudo bem, né? Como é que as coisas estão indo na escola, né? Então seria muito nesse sentido, porque assim, muitas vezes que a gente até mencionou, as telas, né, elas são usadas como distração, distrair a atenção, né? Para alimentação, né? Os pais estão trabalhando, e eu fico pensando também nesse contexto atual, né, na pandemia, muitos trabalhando em casa, home office, ensino remoto, muitas questões, né? Então, às vezes, uma necessidade, né? O uso das telas vem como necessidade, uma distração passiva daquele sujeito, né? Uma distração passiva, mas o convite que eu trago nesse sentido é justamente para o quê? Para um brincar ativo, né? Principalmente na criança.
um brincar ativo, um brincar com presença, um brincar com tempo de qualidade, né? Um brincar com uma escuta e vendo, né, o que, é que essa criança está dizendo, né? Vendo o que essa criança está dizendo, o que, é que ela está mostrando. Às vezes eu atendo crianças no ambiente terapêutico que nunca jogaram um jogo de tabuleiro. Eu nunca joguei um jogo de tabuleiro, né? Eu não sei o que é isso. E realmente não sabia, né? Uma criança de 8 anos, mais ou menos, né? Não sabia o que era jogo de Aham. tabuleiro, não sabia os jogos. Agora, assim, todos os jogos na internet ela sabia. Inclusive, né, em muitos momentos ela brincava com outras crianças, cada uma no seu tablet, cada uma no seu celular. Né? Duas crianças juntas brincando, né, a partir da interação com o celular, que é interessante, né? Não estou dizendo que não seja interessante, mas o que eu estou dizendo é que era a única forma, né? Porque, assim, o uso do celular e os jogos de uma forma muito significativa para essas crianças, a gente pode ver, pode dar problemas de visão para essa criança, da própria postura, né, de não ter conexões com o corpo, né? Porque quando a gente está fazendo o brincar ativo, nós estamos falando justamente de um brincar com o corpo que experimenta várias formas, né? De ser uma experiência sensorial para essa criança. Né? Então, brincar ele possibilita isso. E quando eu convidava, voltando para a questão, né? Quando eu convidava as crianças para brincar de tabuleiro, elas se encantavam muito, né? Porque aí eu ensinava o jogo, a gente brincava junto. E a orientação para a família era isso, né? E talvez ter essa possibilidade desse tempo, né? Tempo de qualidade com essa criança, né? Tempo de qualidade, né? O jogo de tabuleiro, as brincadeiras, né? Como é que a existência, né? Ela é exercida, ela é vivida, né? Se a gente muitas vezes na pressa, no cansaço, na exaustão, né? Você se coloca dentro de um cenário em que deixa eu ficar aqui, peraí, eu estou tão exausto, eu só preciso ver televisão para não pensar, né? E aí essa história do abstrair na infância e na Uhum. adolescência, ela é séria, ela é grave, né? Porque às vezes quando você chega em casa como adulto, é um momento que é a oportunidade, né, dessa criança exercitar suas ideias e a troca da interação, né? O Michel Desmourguet, no livro A Fábrica de Cretinos Digitais, ele traz uma posição muito forte já em relação ao uso de telas na infância, né? Um autor francês, e aí ele vai já dizer o quanto que o QI dessa geração já é mais baixo em relação às gerações anteriores. E isso só tende a piorar, né? A gente vê robôs, aplicativos, eu não sei como é que vocês em casa fazem, a feira, né? Então tem pessoas, tem famílias que não vão mais ao supermercado, nem à farmácia, né? Tem famílias que não vão às praças, tem famílias que não vão, né, poucos contatos com pessoas ainda, a ideia não é nem intensificar esse contato, devido ao contexto que a gente vive ainda delicado, mas de interação intrafamiliar, ou então um pequeno grupo que possa ali ter falas, né, ter posições, né, ter existência mesmo de quem é você e quem sou eu, qual é a tua opinião, o que é que você pensa sobre isso, né? Alba colocou, elencar o desconhecido e o distante como referência. É muito representativo do vazio do seu entorno, né? Exatamente, às vezes é selecionado, é valorizado aquilo que está longe, até mesmo em relação à felicidade. Não, lá está a felicidade. Lá, naquele lugar, eu vou me sentir satisfeito e realizado, justificando aquilo que hoje está em casa, com crianças em casa, aqui nesse momento, né? Não, a felicidade está longe. Como é que a gente materializa a perspectiva da satisfação com a vida, né? Só que aí na adolescência a gente vê o quanto que muitas vezes, né, olhar para a rede social e a vitrine da vida do outro pode gerar a sensação que a sua vida é infeliz. Não, mas o outro só posta coisas legais, saídas, comidas, viagens, né? E aí mulheres, homens com temáticas diferentes, questões de gênero diferentes, demandas diferentes, né? Em relação a como esse corpo deve ser na adolescência, né? Da menino, do menino, da pessoa que se percebe em transições em relação a questões de gênero, essa exigência do ter que fazer também alguma coisa, né? É muito tudo agressivo de certo modo, né? E intensamente
urgente para que haja realmente uma intervenção no dia a dia. Ao delegar à internet, à tecnologia, né, o destino, né, a rotina ou a programação de hoje à noite, né, do seu filho, da sua sobrinha, da sua família, é abrir mão de algo extremamente precioso, né? E quando a gente abre mão disso, tem que também ter um tanto de noção do quanto que isso é arriscado. E é ótimo você falar dessa questão da adolescência, né? E desse modelo que às vezes aparece nas redes sociais, né? De muitas vezes ficar observando isso, né? A vida da fulaninha é assim, a vida, né? É assim. Geralmente, o que se quer passar nas redes sociais? O que se quer mostrar? Eu acho que as redes sociais trazem muito isso, né? Porque qual imagem você quer construir para as pessoas que te seguem, né? E aí, muitas vezes, o adolescente acaba sendo muito influenciado por isso. Acaba sendo muito conectado com essa questão, porque ele vê isso que você falou, né? Muitas vidas felizes e eu estou aqui infeliz, né? E eu estou aqui infeliz. E aí, fica exigindo de si também, né? É, um corpo ideal, né? Vendo assim vários outros corpos e modelos, né? No Instagram e em outras perspectivas, assim, corpo ideal, né? As estratégias disso. E aí eu não tenho esse corpo, eu não tenho essa forma, né? Então fica assim, a família dessa pessoa, os seus relacionamentos, as suas saídas, o seu contexto, né? E muitas exigências, né? Muitas exigências que às vezes são trazidas também para essa adolescência. Eu acho que a pensar na adolescência, com essa questão do uso de telas, me vem muito também expressão. O adolescente, ele se expressa muito a partir desse recurso, né? De escrever um texto, de escrever, fazer uma publicação, escrever algo, de publicar um desenho, né? Trazendo assim os benefícios das tecnologias e do uso de telas para eles, seria isso, né? De mostrar suas produções, de mostrar, né, os seus trabalhos, de se comunicar, de conversar, né, que sentem a necessidade, como nós também temos, como as crianças também têm, de dialogar e interagir, né, com o seu público, né, com outros adolescentes, porque quando a gente pensa na adolescente, a gente vai pensar uma ênfase nos grupos sociais, né, então seria muito nesse sentido, né, mas, por outro lado, também, né, os jogos, o que, é que esses adolescentes estão vendo, né, eles estão se deparando, com que pessoas eles estão falando, daquela mesma forma que eu tinha mencionado na questão da infância, né? Mas acho que chega para mim mais em relação à adolescência é essa questão da imagem corporal, por estar nesse processo aí de grande transformação no seu corpo, né? E tantas exigências em relação a ele, e às vezes esse corpo, como está com grandes mudanças, não segue esses padrões, né? E aí há uma cobrança, às vezes, desse adolescente para seguir, né, essa questão, e aí surgem alguns transtornos alimentares, infelizmente, para esse público, né, para tentar chegar a esse ponto, a seguir a essa perspectiva, né, e por outro lado também práticas, né, de se automachucar, e pode chegar até o ato de suicídio. E também jogos, né, às vezes vemos jogos, desafios, né? A perspectiva de que algumas pessoas criminosas, né? Eu acho que é a forma que a gente pode chamar essas pessoas, tentam, né? Trazer perspectivas para esses adolescentes, né? De desafios, né? Vamos aqui nos desafiar. Eu acho que é isso também que eu fico pensando em relação a esse público. Às vezes, a escola, né? Eu acho muito de trazer essa reflexão. A escola não desafia esse adolescente, a família não desafia, né? Os amigos não desafiam ali, né? No sentido positivo do termo, né? De avançar, de crescer, de se desenvolver. Mas aí essas pessoas acessam esses adolescentes e percebem sua vulnerabilidade em relação ao momento de desenvolvimento que ele está vivendo e desafiam de uma outra forma, né? No sentido negativo do termo, né? Exatamente. Durante algum tempo atrás, né, eu acompanhei, gente, isso tem uns 7 anos, né, 7 anos atrás, né, eu acompanhei uma, uma adolescente, ela tinha 17 anos, então ela estava naquela passagem do ensino médio, o que vou fazer na faculdade,
tenho que fazer faculdade, tenho que fazer ensino médio, né? Porque ela ficava a madrugada inteira, né, na internet. Então, era um vício que ela tinha, ela já não saía de casa, já não encontrava, todos os amigos dela já eram amigos que moravam em outros lugares, eram amigos virtuais, né, e que todo dia eles se comunicavam, estavam presentes, né. Então, o manejo da vida, inclusive o namoro e tudo, já estava muito mais online, né. E a família traz, né, para que ela venha fazer esse atendimento. Inclusive, ela vem já há muito tempo atrás pedir que a sessão de psicoterapia fosse online. Olha o contexto, né? Na época a gente muitas vezes questionava, vai ser ético, né? Será que vai ser legal isso, né? Na internet vai demorar ainda um tempo para isso acontecer. Aí veio a situação da pandemia, apressou muita coisa, né? Só que aí a gente está preparado, o que é estar preparado para a situação, né? Quando a gente olha para essa transformação inteira da vida de alguém, né? Eita, Fábio, lindo, né? Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora também que vai ver, porque eu vou deixar salva a live, né? Então, quando a gente olha para alguém na adolescência, em que todas as suas relações ali, a grande maioria das suas relações, elas já são relações virtuais, né? A perspectiva de futuro que ela tinha, ela falava que queria ser profissional em jogar um videogame e competir, né? Mas ela não necessariamente jogava para isso. Ela jogava porque gostava, porque e aí é onde a gente vai estudar que a liberação da dopamina está muito mais rápida, né? Ali no videogame do que às vezes na relação com alguém. E é injusto, emocionalmente injusto. Vamos pensar o efeito de uma droga, uma alteração de consciência, né? Quando você intensifica, hipersensibiliza seu movimento neuronal a partir de uma droga, né? A partir de algo químico. A liberação da dopamina no videogame, ela já foi diagnosticada como um transtorno de jogo pela internet, né? E aí tantas outras coisas estão sendo entendidas, né? Como algo, ei, é sério, dá choque se você colocar a sua mão, né? Se você viver nesse contexto, talvez seja difícil sair, né? Então a família, a sociedade, a educação, a escola, aqui no Brasil especificamente, ainda está um tanto inocente nesse processo, né? E a gente falando do corpo, a gente falando da infância, da consciência, né? Dos padrões comportamentais, relacionais, perspectiva de futuro, né? Perspectiva do hoje, ao longo do dia, dentro de casa. Muito bom, Ju. E principalmente isso, né? Talvez da família também, da escola se inserir nesses jogos, né? Que pode ativar esses adolescentes e essas crianças entrando no seu universo, né? Entrando no seu universo. Acho que a psicoterapia, como psicólogos, psicoterapeutas, nós trabalhamos muito nessa perspectiva, né? De entrar no universo da criança e do adolescente. E o nosso convite também é esse, para a família, né? Para entrar nesse universo dessa criança, para entrar nesse universo desse adolescente, não ver o que você está jogando, deixa eu jogar também. O que você está assistindo, deixa eu assistir também. O que você está falando? Porque assim, quando eu trago também essa questão do acompanhamento, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, Ju. Porque para não ser assim um monitoramento, né? Uma cobrança nesse sentido de um monitoramento, porque não funciona também. Não funciona, ó, você vai ficar esse tempo, pronto, deu as 2 horas, desliga aqui pronto, né? E o adolescente bem obediente, vai, tranquilo. Essa realidade não existe, né? Se alguém vive isso aqui, comenta, porque eu acho que não existe dessa forma como a gente está trazendo, não. A gente precisa conversar, precisa dialogar, né? E para a família ter estratégias de proteção, né? De proteção desse uso dessa rede social, né? Da internet de uma forma geral. Então, que esse acompanhamento ele seja de uma forma afetuoso, né? Seja de forma afetuosa, seja de uma forma presente, de que faça sentido, realmente. Né? Porque se for para o monitoramento, né? Já aconteceu experiências assim, por exemplo, a família tinha a senha da criança e do adolescente, ele de vez em quando mudava, né? De vez em quando mudava a senha.
e, né, a criança e adolescente, né? Então mudava assim, aí quando passava o tempo os pais percebiam, e aí era a maior discussão em relação a isso, para dar essa senha de novo, né? Então que seja com acompanhamento, que seja com afetividade, que seja com presença, né? Que esse acompanhamento possa acontecer, né? Para que realmente quando acontecer alguma coisa, algum estranho, alguma pessoa, né? Se aproximar dessa criança ou adolescente, eles possam ter espaço para falar com a família. A grande questão também é essa, né? Eles possam ter espaço para se comunicar com essa família e dizer o que está acontecendo, né? Sem ser julgados, sem é, ter uma punição a respeito disso, né? Porque senão ele não vai falar. Ele não vai falar. Então, o sentido também é esse, né? Estreitar essas relações e essa comunicação entre a criança e o adolescente e a própria família. E se está tendo difícil, está difícil, né, manter essa ponte e essa mediação de diálogos, né? Existem profissionais que podem justamente ajudar, né? Que pode potencializar essa relação, que às vezes dá a sensação de estar quebrada, né? Mas pode ser restaurada, né? Então, existem psicólogos, psiquiatras, educadores, né? Que cada vez mais estão desenvolvendo a atenção em relação a isso, né? Mas o bacana é esse momento aqui, Deise, né, de ver que grande maioria das pessoas que entraram são pessoas que têm um envolvimento com a psico, né? De algum modo também já nos conhecem, alunos que são hoje psicólogos, né? Porque essa situação fala do quanto que a psicologia ela está inquieta com isso e ela realmente está precisando se atualizar, né? Porque às vezes na graduação não existe ainda essa temática discutida de modo mais profundo, né? É tudo muito novo, é tudo muito recente aqui no Brasil. Embora há mais de 20 anos lá fora já existam hospitais e clínicas e programas educacionais e escalas, instrumentos de avaliação e propostas políticas, pedagógicas. E aqui a gente ainda está, né, despontando muitas intervenções. E eu só quero te agradecer, né, por pensar nessa live, esse tema que é tão urgente, né, que tem sido tão importante, né, porque fala de um lugar que, quando a gente percebe alguém na infância ou na adolescência dependente das telas, dependente das tecnologias, a gente fala do comprometimento com a vida de modo geral, né, de uma potencialidade de comorbidades e etc. E remar contra a maré, como psicóloga, mãe, mulher, professoras, etc., e somar contigo é uma honra, minha amiga, é uma honra, viu? Só tenho a agradecer. Muito feliz também, Gil. Muito obrigada. Muito feliz de estar debatendo esse tema, de estar conversando sobre algo tão relevante para esse momento, né? E de estar nessa troca com você, né? Acho que esse momento para mim foi muito significativo, muito bom, né? Essas trocas. E todos que estavam aqui presentes, que estão presentes, né? Muito feliz pela participação, pelas palavras que disseram aqui, né? O Fratelli, Marlis, que falou aqui, né? Na hora eu não Foi. pude falar e mencionar, mas muito obrigada e a todos e todos que acabaram mencionando. E para você também, Ju, né? Você é muito especial para mim. Gosto muito de você e gosto muito do seu trabalho, né? Acompanho muito o trabalho que você está desenvolvendo, acho que está muito significativo. E tenho visto, né, como você está se aprofundando nessa questão, né? Da dependência tecnológica, né? Do uso de telas em diversos públicos. Então, o seu trabalho está sendo muito interessante. Estou muito feliz estar fazendo parte desse momento e de estar realizando essa troca contigo. E agradeço Obrigada. também, né, pela amizade, né, que a gente tem durante todo esse tempo. Né? Então é uma live repleta de conhecimento, mas também de muitos afetos. E, Ju, Maravilha. também o convite aí de depois a gente fazer uma outra live, a gente te convidar para fazer uma live lá no meu perfil. Com certeza, viu? Gente, Albinha, beijo, Roberta que chegou, a Nai também, beijo, a Vivi. Tá dizendo que eu tenho 30 segundos para salvar, senão vai cair, viu? Um beijo essa noite. Essa live, esse encontro foi muito especial, né? E vamos fazer mais coisas juntas sim, é o momento de levantar, né, possibilidades. Então, gente, beijo, beijo, beijo todo mundo e no Príncipe, viu? Beijo. Beijo. Tchau, tchau, Beijão. gente.
Tchau, gente.